Overdrive é um assunto incansável para nós guitarristas e tem uma porrada de pedal de overdrive por aí. E aí fica a questão, quais são os melhores overdrives no mercado? Qual overdrive eu deveria comprar? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma tier list com os melhores e os piores overdrives na minha opinião. Fica comigo nesse vídeo que você vai gostar pra caramba e vai ter polêmica aqui. Fala pessoal, tudo bem? Assunto polêmico nesse vídeo, hein? Overdrives. E eu sei que vai ter gente babando de ódio quando vê a lista com os pedais que eu passaria, que eu não faria questão de ter. Mas eu sei também que alguns de vocês vão se surpreender com alguns dos pedais que eu vou colocar aqui na classificação imbatível. Fica aqui comigo, vocês vão gostar bastante desse vídeo e tem bastante informação nerd aqui também para vocês que eu vou compartilhar, que vai ajudar bastante vocês para escolher o pedal que vocês precisam ou querem no pedalboard. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo falando sobre pedais de overdrive. E o primeiro é esse vídeo aqui, que eu explico para vocês como vocês podem utilizar os pedais de overdrive para buscar um timbre mais interessante, um timbre mais profissional. Fazer o seu pedal de overdrive soar de um jeito interessante, com aquele som profissional, aquele som que você sempre quis. Assiste o vídeo que tá bem legal, eu trago muita informação nesse vídeo. Falando de informação, como eu disse para vocês, que esse vídeo aqui vai ter nerdice. Eu vou trazer informações interessantes para vocês sobre alguns desses pedais. Informações essas que vão ajudar vocês, não só a saber melhor como utilizar o pedal que vocês já têm, como também escolher melhor o próximo pedal ou o pedal de overdrive que vocês gostariam de ter para aquele som que está na tua cabeça e você ainda não sabe como que você faz para chegar nele. E muito provável que isso não acontece porque você não tem o pedal de overdrive certo para aquilo que você quer. Então fica ligado nesse vídeo de tier list, porque vai ter muita informação interessante aqui para você. E eu já sei que muitos de vocês vão começar a ficar curioso quando eu começar a falar sobre os tipos de overdrives, como eles funcionam, e vocês vão querer saber mais. Então, se você quiser um vídeo específico só falando sobre os tipos de overdrive, como eles funcionam, como você pode utilizar ele, qual é a melhor forma de colocá-los, combiná-los, deixa nos comentários, que se tiver bastante comentário pedindo um vídeo desse, eu trago para vocês mais um vídeo focado em pedais de overdrives, mostrando para vocês os tipos diferentes de overdrives e como você pode utilizar esses overdrives para tirar o melhor som possível com a sua guitarra. Mas bora para a nossa tier list, porque como eu falei, eu acho que vai ter polêmica aqui, hein? Então vamos começar a nossa tier list. Eu não sei nem por onde que eu começo. Eu vou começar com o primeiro pedal logo de cara, que aí a gente vê se eu sigo a ordem ou eu pulo a ordem depois. A gente tem então aqui o OCD, que é um pedal de drive bem conhecido, o pedal da Fulltone. Cara, esse pedal aqui, ali por volta dos anos 2010, 2012, a galera falava muito desse pedal. Eu cheguei a utilizar esse pedal em alguns momentos, é um pedal bem legal. Eu colocaria ele, vamos ver aqui. Eu acho que eu colocaria ele em legal, porque é um pedal que ele te entrega o som que você gostaria de ter de um overdrive. Ele não é aquele pedal incrível, também não é aquele pedal ruim, é um pedal legal, é isso. Então eu vou deixar ele aqui. Eu gosto até desse pedal, mas como eu disse, eu não vejo nada em especial nesse pedal para colocar ele no top ou no imbatível. Então a gente deixa ele aqui em legal. Eu vou seguir a linha aqui com o próximo pedal e o próximo é o Blues Driver. Esse pedal, cara, ó, ele é o primeiro pedal da lista que eu tenho que enfatizar ele como um tipo de pedal específico, um tipo de overdrive específico. O Blues Driver, ele é um overdriver transitorizado. A ideia dele é dar essa sonoridade de transistors. Então ele tem essa sonoridade transistorizada. Ele é um pedal que não tem aquela clipagem agressiva, mas também é um pedal que responde muito bem à dinâmica. Então se você tocar levinho, ele vai deixar o som clean. Se você toca mais pesado, com a mão mais pesada, ele vai dar mais saturação. É um pedal interessante. Eu gosto desse pedal. Não colocaria ele na categoria top, mas é um pedal assim que se eu tivesse, eu ia ficar muito feliz de ter, porque é uma
uma boa aquisição, é um pedal interessante. Só lembrando que a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre os tipos de overdrives, como esse aqui, por exemplo, que é um overdrive transistorizado e tem uma sonoridade toda particular. Eu deixaria ele aqui no legal, porque é um pedal que é legal. Eu ficaria feliz de ter ele, como disse para vocês. Bora pro próximo. E o próximo da lista é o Blues Breaker. Esse pedal aqui, gente, ele tem história. Ó, vou soltar ele aqui no legal só para conversar com vocês, aí depois a gente vê para onde ele vai, tá? Inclusive eu vou começar a fazer isso com todos. Eu vou jogando ele no legal para ir falando sobre eles e depois eu vou colocando ele na categoria correta, tá? Porque assim eu não fico segurando com o mouse ali, clicando e segurando com o mouse. Bora lá. Blues Breaker. Esse pedal é histórico. É um pedal que ele começou toda uma saga de categorias de pedais. Esse pedal é baseado no primeiro amplificador Marshall criado. Esse amplificador Marshall que baseou esse pedal, inclusive alguns outros pedais que estão na lista foram baseados no circuito do Blues Breaker. E para entrar no assunto do Blues Breaker, a gente vai ter que voltar lá na década de 60 com Eric Clapton, quando ele entrou em estúdio para gravar um álbum. Esse álbum era o Blues Breaker John Mayall com Eric Clapton. Depois checa esse álbum para vocês ouvirem melhor o som que o Eric Clapton conseguiu utilizando o amplificador da Marshall, o primeiro amplificador da Marshall criado. E ele levou para estúdio para utilizar na gravação desse álbum. E aí ele fez história com um timbre incrível. Nos anos 90, a Marshall lançou o pedal Blues Breaker, baseado no som daquele amplificador que o Eric Clapton utilizou para gravar aquele álbum. Por isso, Blues Breaker. Esse pedal, quando foi lançado, ninguém ligou. Passou em branco, quase ninguém comprou, enfim. 20 anos depois, John Mayer aparece com o seu álbum e todo mundo começa a ver no pedalboard dele esse pedal. Aí esse pedal explodiu. Todo mundo queria esse pedal, que até então ninguém queria, ninguém deu graça pro pedal. Todo mundo queria. O pedal começou a ficar caríssimo. Hoje é muito caro você conseguir um Blues Breaker original. Foi aí que outras empresas começaram a clonar esse pedal ou fazer pedais de overdrive baseado no circuito desse pedal, mas com algumas outras alterações, trazendo interessantes sabores. E foi aí que a gente começou a saga dos overdrives transparentes, porque esse pedal é um pedal de overdrive transparente, com um clipe mais suave. É o soft clip que a gente fala. E esse é o santo grau dos pedais de soft clip e também dos pedais de overdrive transparente. Ele, obviamente, tem que ficar no imbatível, porque ele foi o pai de todos, foi onde começou a graça dos pedais de soft clip e também daqueles pedais com o overdrive um pouco mais transparente, que inclusive é o que eu mais gosto de utilizar, Blues Breaker. Se eu tivesse ele, seria maravilhoso, imbatível esse pedal, não tenho o que falar. Agora a gente vai pro próximo pedal, que também é um pedal da Marshall, um Blues Breaker, e provavelmente muitos de vocês que têm a minha idade, ou próximo da minha idade, devem conhecer esse pedal aqui, porque ele ficou muito famoso ali no meado dos anos 2000, quando lançaram esse pedal, que é o Blues Breaker 2. Não confunda o Marshall Blues Breaker original, que a gente acabou de falar, com esse pedal aqui. Porque esse pedal aqui, gente, ele não chega nem perto, não é a mesma coisa, não é o mesmo circuito, não tem o mesmo som. É outra coisa, é outro pedal, só colocar o nome ali para tentar vender. Então, não é a mesma coisa, tá? Esse pedal aqui, eu colocaria ele na categoria passo. Para mim, não fede, não cheira, não tem serventia. E para vocês verem como que é o negócio, né? Nesse exato momento nós temos lá em cima, imbatível, o Marshall Blues Breaker, o original, o consagrado. O consagrado pelo Eric Clapton, com o amplificador, depois consagrado com o John Mayer, com o pedal. E nós temos lá embaixo, na última categoria, o Blues Breaker da Marshall, na segunda versão, que não tem nada a ver com a primeira versão. São pedais
totalmente diferentes. O próximo da lista é um pedal da Wampler, é o Plexi Drive. Bom, esse pedal é baseado no Marshall Plexi, o tão consagrado e maravilhoso Marshall Plexi. Se você quer aquela saturação, aquele overdrive do Marshall Plexi, que é tão conhecido aí, muitas pessoas gostam desse amplificador, eu adoro esse amplificador, já gravei com ele. Se você quer ter esse som e não tem a grana para ter um Marshall Plex, você pode utilizar esse pedal aqui. Tem outros pedais, inclusive, no mercado, muito parecidos com esse, pedais até mais baratos. Tem um da Nux, bem legal, vou deixar a foto dele aqui para vocês, que já é um pedal um pouco mais barato, uma versão interessante. Também é um Marshall Plex, se você quiser, tá aí a foto, procura ele, vê quanto ele custa, ou algum outro pedal chinês, um Moore, alguma outra coisa, que te ofereça esse mesmo som do Marshall Plex, mas que seja um pouco mais em conta pro teu bolso. Eu colocaria esse Plexi Drive da Wampler como um pedal legal. Eu deixei ele aqui. É um pedal legal, é um pedal interessante, é um pedal que eu gostaria de ter, seria legal se eu tivesse, claro, se eu não tivesse um Marshall Plex, tá aí uma opção que eu usaria, né? Tivesse ali no meu pedalboard, inclusive, eu acho que eu vou procurar esse pedal para clonar ele e ter ele na minha Quad Cortex. Se eu achar esse pedal para alugar, eu vou capturar o som desse pedal, fazer várias capturas com diferentes regulagens, e aí eu vou colocar, obviamente, para eu usar na minha Quad Cortex, mas eu vou também liberar de graça para vocês no Cortex Cloud. Então, para quem tem a Quad Cortex ou a Nano Cortex, vai poder utilizar a captura desse pedal que eu vou deixar ali para vocês, de graça. Se eu achar, fica uma promessa em cima de uma condição. Se eu achar o pedal para alugar, eu alugo, faço um vídeo para vocês mostrando o pedal, testando o pedal, capturando o som e deixo liberado para vocês a captura desse pedal, ok? E antes da gente ir pro próximo pedal, eu quero levantar aqui um ponto. Esse pedal Plexi Drive, ele também entra numa categoria de overdrive aqui, que é o amplificador dentro de um pedal. Aquela categoria de overdrives que estão trazendo o pré-amplificador de um amplificador famoso dentro de um pedal. A gente usa o termo Amp in a Box, que é um amplificador dentro de uma caixa. É uma categoria de overdrive também. E aqui a gente inaugura essa categoria de overdrive com esse pedal Plexi Drive. O próximo pedal da lista também é um Amp in a Box, que é o EVH 5150. Ele obviamente está trazendo aqui o PIV 5150, clássico histórico som do Eddie Van Halen. Para quem não conhece esse som do PIV 5150, ele é simplesmente maravilhoso, é um dos amplificadores que eu mais gosto, e todas as versões que vieram depois dele, como o PIV 6505 Plus, ou até mesmo o EVH 5150, todos eles são versões posteriores com o mesmo som, o mesmo amplificador. O som dele é maravilhoso. Eu já toquei com o PIV 5150 original, eu já toquei e gravei com o PIV 6505 Plus, eu já toquei com o EVH 5150, que é a mesma coisa. Inclusive, uma curiosidade aqui, a EVH, a empresa EVH que depois foi criada, né, quando o Eddie Van Halen saiu da PIV e aí fundou a empresa EVH, que é o Eddie Van Halen, essa empresa foi comprada depois pela Fender. Hoje quem fabrica as guitarras EVH do Eddie Van Halen, os pedais EVH e os amplificadores EVH é a Fender. E aquele som lindo, cristalino, maravilhoso que você tem no canal limpo do amplificador EVH 5150 é o som de um Fender. Olha isso, hein? Informação aqui para vocês. Esse pedal aqui é maravilhoso. Eu já tive ele. Esse pedal ele vai de um overdrive com a distorção. Ele é um hard clip. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu colocaria ele aqui no top. Ainda não é o imbatível, porque para ser imbatível seria legal o amplificador mesmo, aí seria imbatível. Mas ele é muito top. Esse pedal aqui é muito top. Morro de vontade de ter esse pedal de novo. Se eu tiver a oportunidade de montar um pedalboard com pedais, que hoje eu só uso a Quad Cortex, ele estaria na minha lista com certeza. Agora a gente vai pro próximo. E o próximo também é um Amp in a Box. Olha aí, é o Rev 3, o Purple Channel. Esse pedal emula o canal roxo do amplificador Rev, que é muito conhecido para quem toca metal. Inclusive a Rev é uma companhia canadense, uma empresa canadense.
Tem vários pedais de overdrive da Revv no mercado, vocês podem checar o Red, o Black, todos eles são maravilhosos. Esse em particular eu tive, e eu posso dizer para vocês que foi um dos melhores pedais de overdrive que eu já tive na minha vida. Eu fico atentado para colocar ele aqui em imbatível, porque de verdade, gente, esse pedal, ele é um absurdo. E também, ele vai desde um overdrive bem levinho até uma saturação assim de distorção mesmo, top, para tocar metal mesmo, tocar metal moderno. É muito bom esse pedal. Mas eu vou colocar ele também em top, porque eu acho injusto colocar ele lá no imbatível, sendo que eu coloquei o EVH 5150 em top. Então eu vou deixar ele aqui em top também. É um pedal muito bom, vale a pena você testar esse pedal se você puder. Se tiver a oportunidade de comprar esse pedal, compra. Ele é incrível. Parece que você está usando um overdrive clean na frente do amplificador. Bora pro próximo. Aí a gente tem aqui, ó, o overdrive tão clássico e conhecido da Boss. Esse pedal, para quem não sabe, ele é uma cópia do Tuber Screen, do TS9. Se você não sabia disso, ele é uma cópia do TS9. Tem gente que vai falar que não, imagina, não tem nada a ver. É a mesma proposta. A Boss fez esse pedal baseado no TS9. Não tive esse pedal, já toquei com esse pedal, não gosto muito dele, eu prefiro o TS9, porque eu tenho um controle a mais no TS9 para conseguir chegar nos sons que eu quero. Eu colocaria ele no Meh. Por quê? Porque tem o TS9. Se não tivesse o TS9, falar a verdade, não vou colocar ele no Meh não, vou colocar ele no Passo. Sendo bem sincero, que se for para ter um pedal desse, se eu tiver necessidade de ter esse pedal, que é muito específica a necessidade para esse pedal, seria empurrar um amplificador para poder chegar num som agressivo de metal, eu ia usar o TS9, não ele. E são poucos amplificadores que, ao meu ouvido, soam bem sendo empurrados por ele. Então eu passo. Ó, já começou a polêmica aqui. Eu sei que tem gente aí já se contorcendo no sofá. Calma, 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 calma. Eu tô sendo sincero e dando a minha opinião. Isso não quer dizer que se você tiver esse pedal é para você jogar fora, não. Calma, tô dando a minha opinião. Bora pro próximo pedal. Eu vi esse pedal aqui e eu falei, eu vou querer falar muito desse pedal. A gente falou do Blues Breaker. E a gente falou de outras empresas que começaram a usar esse mesmo circuito do Blues Breaker para lançar pedais. Eles aproveitaram aquele momento em que você não achava esse pedal em lugar nenhum. E ele estava caríssimo por causa do John Mayer. E aí outras empresas começaram a criar pedais baseadas nesse circuito. E foi nessa mesma época que chegou o King of Tones, o rei dos timbres. Literalmente o rei dos timbres. Um pedal que passou a ficar tão caro quanto o Blues Breaker, depois ao longo dos anos, por tanta procura. Ele foi, como eu falei para vocês, baseado no circuito do Blues Breaker. Então ele é um pedal que ele tem um soft clip e ele também é transparente. É um sonzinho bem gostoso. Os pedais de soft clip são transparentes, a maior parte deles. Esse pedal aqui no caso ele tem 2 pedaizinhos ali dentro dele. E você pode optar de colocar um boost, um drive e somar eles, ou colocar 2 drives, enfim. Você pode brincar com ele. É um pedal maravilhoso. Esse pedal aqui é incrível. É caríssimo. É muito caro. Mas é o sonho da maior parte dos guitarristas atuais ter esse pedal, ou o som desse pedal. Por isso existem outros clones desse pedal, em vez de clones do Blues Breaker. Pedais clonados em cima desse pedal aqui. Esse pedal aqui, cara, eu não posso colocar ele em menos que imbatível. Porque apesar de ter sido baseado no circuito do Blues Breaker, ele acabou partindo por um outro caminho. Você consegue chegar no som do Blues Breaker com ele, mas ele te dá muito mais clareza, muito mais opções. O Blues Breaker ele puxa um pouquinho para aquele som anasalado de médio. Agora, o King of Tone ele te dá várias opções. Você pode ter esse som se você quiser, mas você pode deixar o som mais aberto, cristalino, brilhante. Cara, esse pedal é maravilhoso. Super indico se você tiver dinheiro, mas tem que ter dinheiro, que é caro. Agora vamos pro próximo pedal, e esse pedal é um clone do King of Tones. A gente tá aqui com o Duke of Tones. E tem também no mercado o Prince of Tones, que também é da Analogman, que é a mesma empresa que faz o King of Tones. Eles cortaram o King of Tones no meio e fizeram só um lado
do King of Tone, mas você ainda tem a opção de usar ele como boost, como drive, então é praticamente os mesmos recursos, mas para você ter o som do King of Tone, você teria que ter 2 Prince of Tones ou 2 Duke of Tones, que o Duke of Tones, na verdade, é a cópia da cópia, é a cópia do Prince of Tones, que é cópia do King of Tones. Bom, enfim, se esse pedal é cópia, eu colocaria ele aqui em top, porque não tem como ele ser imbatível, mas ele é top. É maravilhoso esse pedal, ele é incrível, ele só não tá lá no imbatível porque não é o King of Tones, ele não é o rei, ele é o Duke, então ele fica aqui embaixo. Se o Prince of Tones estivesse nessa lista, estaria aqui também do ladinho dele. Maravilhoso pedal, super indico. Mas tem cópia desse pedal, tem clone desse pedal, que são até mais baratos, mais fáceis de achar. Inclusive aqui na lista tem um deles, a gente vai falar dele já já. Bora pro próximo da lista, e aí a gente entra aqui no nosso primeiro overdrive de hard clip, que é o MXR Distortion Plus, que apesar de ter o nome Distortion, é um pedal de overdrive, mesmo que ele consiga chegar em saturações próximas de uma distorção, o que eu não indico você torar a distorção dele, a saturação dele, para você chegar nesse som de distorção, porque a ideia dele é você somar um outro pedal para empurrar ele, para aí sim você ter o som mesmo assim de distorção parruda. Esses pedais aqui de overdrive, gente, a ideia não é você socar a saturação nele, porque você vai, na maior parte dos casos aqui, estragar o som do pedal. Não é assim que se usa o pedal de overdrive. Bom, apesar que, no outro vídeo que eu fiz, que tá aqui, eu falo mais sobre como usar os overdrives, eu até falo que não existe regra. As regras são feitas para serem quebradas. Mas lembrando que quando a gente quebra a regra, a gente está buscando uma coisa muito específica que talvez não funcione para todo mundo e para todo momento. E aí pode acontecer de você querer quebrar uma regra e você acabar com um timbre meio ruim aí, meio abelhudo. Só lembrando disso. Mas enfim, esse pedal aqui, eu deixaria ele em legal. Não, eu deixaria ele no meh. Não é um pedal que me agrada, não é um pedal assim que me apetece. É um pedal que, ok. Eu prefiro usar o Rev ou até mesmo o EVH 5150 se eu quiser mais saturação do que esse pedal. Não é um pedal que me apetece. Eu não tenho muito interesse nesse pedal. Inclusive, fico aqui atentado de jogar ele aqui ó, pro passo. Lembra uma coisa? Passo. Agora a gente entra com um pedal que é história. Mas antes de entrar nesse pedal, você já deu like nesse vídeo? Ah, seu muquirana, tô vendo que não. Então larga a mão do seu muquirana, senta o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal para dar uma força aí, pra gente crescer e começar a fazer mais vídeos para vocês. Agora vamos voltar a falar do pedal Clone. Esse pedal, ele é histórico. É o pedal que começou uma febre entre vários outros pedais clones que você vai encontrar por aí. Ele está na mesma categoria ali do King of Tones, do Blues Breaker. Então é óbvio que ele vai para onde? Imbatível. É um pedal de hard clip, apesar de muita gente achar que esse pedal ele é um pedal de soft clip. Isso acontece porque muita gente usa ele com a saturação, o knob de saturação, mais para baixo do 5. E se você usar ele entre 5, 4, você tem um som de boost, até mais baixo que isso, né? Você tem um som de boost clean. Então, dá para facilmente confundir ele com um overdrive clean. Mas um overdrive clean não é um boost, são coisas diferentes. Se você pegar um pedal desse e usar ele como um boost abaixo ali do 5, você só está usando um boost clean super caro. Porque esse pedal aqui, gente, é o pedal mais caro dessa lista aqui. Ele custa $7.000 para encontrar no mercado. E detalhe, não se fabrica mais. Você vai encontrar ele usado por $7.000. Só esse detalhe, tá? Esse pedal aqui é um pedal de boutique, você não encontra em lugar nenhum, é muito raro você achar. Quando você acha esse pedal, muitas vezes é um pedal falsificado. É isso, é um pedal falsificado. Então tem que tomar muito cuidado, que tem muito desses pedais no mercado falsificados. Vale mais a pena você comprar os clones dele, né, que são pedais clonados, baseados no circuito dele, do que comprar ele, tá? Porque inclusive tem muitos por aí, aqui na lista inclusive tem vários que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse pedal aqui é super famoso, fez história, é um pedal incrível, eu gosto muito, eu uso muito esse pedal, inclusive tá aí os dois pedais que eu mais uso na minha cadeia de sinal,
que é o King of Tones e o Clone. Quase todos os meus timbres eu tô com esses dois pedais aí, ou somados, ou, enfim, de alguma forma ali, combinados para ter o som que eu gosto de overdrive, para ter aquele timbre de overdrive, de drive que eu gosto para as coisas que eu venho fazendo. E o próximo pedal da lista é justamente o clone do Klon, o Archer, da J-Rocket. Esse pedal aqui, ele é exatamente o som do Klon, só que um pedal muito mais barato. Ainda assim, é um pedal meio carinho, viu? Você achar no mercado aí. Tem outras versões até mais baratas, da Wampler faz um. A GHS faz um que inclusive tá na lista aqui, a gente já vai ver já já. Olha aí, eu dando spoiler já. Esse pedal é muito legal. É um pedal muito gostoso de usar. Som maravilhoso. Tem que ficar no top, porque ele é a cópia exata do Klon e não dá mais para comprar um Klon. Não sem correr o risco de você ser tapeado e levar gato por lebre. Então colocaria ele aqui no top do lado do Duke of Tones, porque é um pedal maravilhoso e provavelmente todos os clones do Klon estarão aqui nessa categoria top. Vamos para o próximo pedal, e aqui a gente tem um Dual Overdrive, muito conhecido hoje, todo mundo fala do Protein. Protein é um pedal bem legal, eu uso ele inclusive, ele tem dois canais, né? Um canal um pouco mais sujo, um canal um pouco mais hard clip. Então ele tem um soft clip e um hard clip overdrive no mesmo pedal. É um pedal muito gostoso, eu gosto bastante dele. Ele funciona muito bem, tanto com o King of Tones quanto com o Klon. Dá para você combinar um empurrando o outro, que é o que eu faço. Adoro esse pedal. Esse pedal aqui, ele tem que estar na categoria top, que é um pedal maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês sonham em ter esse pedal, ou já tem esse pedal, inclusive. Quais desses pedais aqui você gostaria de ter? Deixa nos comentários que eu quero saber. Quais desses pedais você tem? Deixa nos comentários que eu quero saber. Vamos para o próximo. Esse aqui eu acho que poucos de vocês vão conhecer, hein? Eu não sei. Deixa nos comentários se você já ouviu falar desse pedal. Chama Horizon. É o Precision Drive. Essa empresa da Horizon, se eu não me engano, é uma das empresas do Misha, do Periphery, que é guitarrista do Periphery. Se eu não me engano, hein? Eu acho que é, viu? Inclusive, eu acho que esse pedal é um pedal que ele utilizou, ou utiliza, não sei. Mas ali, para mais ou menos meados dos anos 2018, o Misha usava esse pedal, se eu não me engano. Mas enfim, eu tive esse pedal, eu combinava ele com o 5150 e com o Rev G3. Então, eram os três drives que eu tinha no meu pedalboard naquela época. Eu usava o Horizon em primeiro lugar. Na verdade, eu usava o EP Boost, 100% do tempo ligado. Aí vinha o Horizon. Aí vinha o 5150, o EVH. E, em último lugar, eu usava o Rev G3. Era essa minha cadeia de sinal de overdrive naquela época que eu estava gravando os meus álbuns. Inclusive, tá aqui os meus álbuns. Checa na descrição o link para você ouvir as minhas músicas, os meus álbuns, de graça, no YouTube. Tá aí, ó, só clicar para você ouvir as músicas que eu gravei, utilizando, inclusive, esses pedais que eu falei para vocês. Esse pedal da Horizon, ele é incrível. Ele tem um switch que você consegue equalizar o som da sua guitarra. Então ele funcionava, no meu caso, eu utilizava ele mais para isso, inclusive, para equalizar o meu som. Ele ficava 100% do tempo ligado por causa disso. Ele dava uma equalizaçãozinha, ele dava um pelinho no ovo no meu som, sabe? Um boostzinho de nada ali no meu som. E eu sou apaixonado por esse pedal. Eu não vou colocar ele no imbatível, mas ele vai entrar aqui no top. Porque além de ser um dos pedais que eu mais gosto de overdrive, que eu usava ele mais como boost equalizador do que overdrive, mas ainda assim, ele é incrível como overdrive. Você consegue tirar sons muito legais com esse pedal, super indico. Bora pro próximo pedal e lá vem polêmica, hein? Eita, rapaz, toda vez que eu falo de Tuber Screen dá polêmica nesse canal. Mas bora lá. Tuber Screen, o TS9 da Ibanez, aquele pedal que todo guitarrista sonha em ter quando começa a tocar, porque vários guitarristas utilizaram esse pedal, vários guitarristas colocaram esse pedal no pedalboard, muita gente aí já utilizou ou tem esse pedal. Se você tem ou já teve esse pedal, deixa nos comentários que eu quero saber. Esse pedal, ele, pra mim, vai por dois caminhos, assim. É difícil de falar dele sem criar polêmica, porque
eu gosto e desgosto desse pedal. Esse é um pedal que, de forma alguma, ele é transparente. Você pisou nele, ele vai mudar o som totalmente. Mas ele é feito para isso, praticamente. E ficou famoso por causa disso, né? Porque ele traz uma característica muito particular desse pedal. Tem aquele médio mais esculpido, som mais anasalado, que em determinadas ocasiões ele é maravilhoso e ele serve justamente para isso, para empurrar amplificadores e deixar aquele som parrudo, poderoso, para metal mesmo, pesado. Algumas pessoas gostam de utilizar esse pedal para empurrar outros pedais e amplificadores, porque ele quebra a mix. Ele coloca a sua guitarra num ponto na mix que ela aparece melhor, ela brilha melhor, ela fica junto com a banda num todo com um som interessante de guitarra. É aquele lance que quem não tem experiência com guitarra em estúdio e tocando ao vivo não vai entender. Quando você é um profissional de estúdio, grava em estúdio, toca ao vivo com banda, você tem que se preocupar com o seu som de guitarra dentro da banda. E muitas das vezes quando você coloca a banda como objetivo final de um som bom de banda, o som da sua guitarra não vai ser exatamente aquele som que você ouve a guitarra sozinha e você fala, caraca, que som de guitarra maravilhoso. Porque você está esculpindo a guitarra, equalizando ela para se encaixar em frequências que não estão atrapalhando os outros instrumentos, tanto no palco quanto no estúdio gravando. E aí esse som de guitarra, às vezes, sozinho, isolado, vai soar magro, vai soar estranho. Você vai ouvir e falar, tá faltando coisa aí. Mas está faltando porque ele foi esculpido para se encaixar com o baixo, com o bumbo da batera, com os pratos, com a voz, com o piano. Então ele está tentando não invadir frequências de outros instrumentos para ter um som da guitarra ali. Ela se destaca na mix dessa forma. Você ouve mais quando tá a banda toda junto, você ouve e fala, caraca, guitarra foda. Você isola a guitarra e fala, nossa, mas tá faltando frequência aí. São frequências que os outros instrumentos estão atuando e que você tem que evitar a guitarra ali para não brigar com eles. Tanto ao vivo, isso acontece ao vivo também. Então, esse pedal, com essa visão profissional de eu preciso pensar na banda, eu preciso pensar onde eu vou encaixar minha guitarra, ele funciona bem. Ponto. Agora, se você está numa banda instrumental, onde o seu instrumento é o principal, você não pode deixar ele tão esculpido assim que o seu som vai ficar magro. O seu som é o principal, né? E aqui eu coloco os guitarristas instrumentais, né? E a gente tem uma lista gigante com vários, né? Mas eu posso citar um, inclusive, que usa o tuber screen, deixa o som dele mais anasalado e para ele tá tudo bem, porque esse acabou virando o som dele. O Steve Vai. Ele tem esse som mais anasalado, ele tem essa distorção mais anasalada, esse timbre mais esculpido no som dele e ele mantém dessa forma. Mas tem outros guitarristas que já, quando vai para um lado mais instrumental, onde a guitarra toma a frente quase que 100% da música, porque é a carreira do cara, aí ele já não gosta muito desse timbre. Ele vai preferir timbres, sabe, que buscam outras frequências juntas, porque ele é o destaque naquela música. A guitarra dele é destaque na música, então a guitarra vai ficar muito magra se ela fica na frente se destacando, e às vezes até sozinha, com aquele timbre mais anasalado, sabe? Falta. Então, esse pedal já não funciona nesses momentos para essas situações. Óbvio que esse mesmo cara, quando tá gravando a base, ele vai usar um tuber screen para empurrar um amplificador. É óbvio que ele vai fazer isso, porque o som do tuber screen é muito legal para isso. Mas, de novo, para deixar a guitarra do cara lá, em destaque, você vai fazer um solo numa música. Olha a dica que eu vou dar para você, hein? Você vai fazer um solo numa música, aquele momento de destaque, que a sua guitarra que tá na frente, esse pedal aqui, ele pode, sabe, esculpir demais a sua guitarra e deixar a sua guitarra magra. E aí você vai sentir falta de algumas frequências. Sabe aquele momento que você tá tocando, parece que não tá vindo a guitarra? Sabe, você dá o bend, você faz e fala, nossa, mas tá magro, tá fraco, não tá vindo. Em casa eu toquei, é por isso. Então, esse pedal ele pode fuder o seu som total, destruir o seu som total, ou deixar o seu som mais foda e mais incrível. De novo, você vai ter que ver o momento certo e a forma certa de usar esse pedal. Eu uso ele em um timbre de solo no meu preset, mas eu deixei a saturação dele zerada
e joguei o level mais alto, então eu tô usando ele mais como um boost do que como um overdrive. Ele traz uma saturaçãozinha e um pouquinho desse som anasalado ainda, que é uma coisa que não tem como tirar desse pedal. Mas ele contribuiu para aquele timbre que eu precisava ali entre uma das opções de timbres de solo que eu queria ter. Ele é o meu segundo estágio de timbre de solo, segundo estágio de overdrive, né? Falado tudo isso do TS9, e eu vou deixar ele exatamente onde ele tá. É um pedal legal. Não colocarei ele como top, porque como eu falei para vocês, é uma ferramenta. Como outras ferramentas, você não vai usar uma parafusadeira para martelar e um martelo para parafusar. Então, é a mesma coisa aqui. Ele serve para uma coisa, não serve para outra. Muito útil para determinadas coisas, inútil para outras, mas é um pedal que eu não abriria a mão de ter no meu pedalboard ou como opção ao meu redor, porque realmente faz a diferença. Para empurrar um amplificador numa base pesada, fazer um riff da hora, faz a diferença. Na verdade, eu até colocaria ele no Meh, porque tem uma outra versão do Tuber Screen aqui que eu tô vendo, que ao meu ver é melhor. Inclusive é essa versão que eu uso no meu timbre. Essa é a versão, o T808, e não o T09. Então, quer saber uma coisa? T09, Tuber Screen, vai aqui pro Meh, e eu vou subir o T808 pro legal, porque é o meu gosto pessoal. Me matem, não tem problema. Me esquartejem aí na internet, nos comentários. Mas é isso. Eu colocaria o T808 como legal, que é o que eu mais gosto de usar, e eu deixaria o TS9 ali embaixo, no Meh. Porque eu usaria ele só para fazer base mesmo, empurrar alguns amplificadores, mas o T808 faria a mesma coisa, mas ainda me dá uma possibilidade de usar ele para solos, que é inclusive o que eu uso, né? No timbre que eu montei, como eu falei, tá aqui o vídeo, assiste o vídeo para você ver o timbre que eu tô falando, e ele funcionou muito bem. E o TS9 no lugar dele não me daria essa opção. Eu não chegaria naquele timbre com o TS9. Então o TS9 vai para Meh e o T808 pro legal. Bora pro próximo. Polêmica já foi. Agora a gente vem para o Tumus da Wampler. Esse pedal, ele é clone do Klon. É um clone perfeito do Klon e bem barato, inclusive. Uma opção barata para você. Vou colocar ele aqui em top, porque ele é muito bom. É um pedal bem legal. Te dá a sonoridade do Klon sem ter que pagar $7.000 por um pedal que você corre o risco de comprar um pedal fake, inclusive, né? Ser enganado aí no mercado. Top, é um pedal muito top. Vamos agora para o Sir, o Riot. Também um pedal ali na década de 2014, 2013. A galera falava muito desse pedal. Vi muita gente usando esse pedal. É um pedal bem legal. É um pedal bem interessante. Não tem nada de especial para colocar em top, mas eu vou deixar aqui no legal porque é um pedal legal. Já usei ele, testei ele, né, em alguns momentos. Agora vamos para um nacional. Acho que é o único nacional que a gente tem na lista. Com certeza, é o único nacional que a gente tem na lista. O Fire, o Overdrive da Fire, uma empresa brasileira. Tem ainda, é uma empresa que funciona. Na época que eu estava no Brasil, eu gostava bastante dos pedais da Fire, viu? Inclusive tive esse pedal e usei em estúdio ele várias vezes. É um pedal bem legal. Ele tem um som interessante, que eu gosto bastante, pelo fato de, se você não utilizar muita saturação, muito ganho, você consegue deixar ele com um som quase transparente. Ele não acrescenta muita coisa, quase nada de frequências no seu som, só a saturação em si, né, o ganho em si. Então ele chega perto aí de um pedal transparente. Interessante, é uma opção interessante para você que está no Brasil. Não sei se é fabricado ainda, se está disponível, enfim, mas é uma opção interessante aí, caso você não tenha grana para comprar, por exemplo, o Tumus, o Archer, que são clones aí do Klon e tem uma sonoridade interessante, né? Como eu falei para vocês, esse pedal aqui ele não é um pedal transparente como o King of Tones. É uma opção interessante para isso, tá? Fica a dica aí para vocês. E agora a gente chega no nosso último pedal da lista. Esse pedal aqui eu sei que é sonho de consumo da maioria dos guitarristas de worship. Eu sei que é. Esse é o Morning Glory da JHS, que é uma empresa bem legal, tem vários pedais legais, é um cara super nerd, eu acompanho o canal dele, inclusive, se você não sabe, o dono da empresa que faz esses pedais tem um canal no YouTube. Ele é super nerd e fala sobre pedais. Esse pedal, ele é
poderíamos dizer o clone do King of Tones, mas ele na verdade ele é baseado no circuito do King of Tones. É um pedal bem legal, não é muito caro, você acha aí para comprar no mercado, quer dizer, calma, no mercado americano, canadense, ele não é um pedal tão caro, comparado com o preço de outros pedais de overdrive e na qualidade que você consegue com esse pedal. Eu sei que no Brasil esse pedal é caro, tá? Deixa eu colocar isso aqui bem claro. Quase todos esses pedais aqui no Brasil são caríssimos, né? E isso chama imposto. Então se você não gosta do preço que você paga no equipamento que você usa, nas coisas que você compra de instrumento musical, efeitos, amplificadores, pedais, coisas do tipo, reclama com o governo, tá? Porque é imposto. Muito deles 100% em cima do que você está comprando. É um absurdo, infelizmente. Esse pedal aqui é um pedal maravilhoso, é um pedal incrível. Só não vai para o imbatível porque é um clone praticamente do King of Tone, então eu vou colocar ele aqui do lado dos outros pedais clones também. Seria uma opção mais barata do King of Tones, do Prince of Tones, que também é uma versão aí do King of Tones, mas não é mais barato que o Duke of Tones. Pelo menos aqui no Canadá os dois estão praticamente no mesmo preço, e tem lugar que você acha o Duke of Tones até mais barato que o Morning Glory. Então, se você, de repente, quer comprar o Morning Glory, não está achando, mas você encontra o Duke of Tones, que é da MXR, até mais fácil de achar, vale mais a pena comprar o MXR. Primeiro, ele é menorzinho, ele vai salvar mais espaço no seu pedalboard, ele tem um sistema ali parecido, igual, é a mesma proposta, as mesmas opções de timbre, a mesma coisa, cara, mesma coisa, não muda nada um pro outro, mesma coisa. E, como eu falei, em alguns lugares você vai encontrar ele até mais barato, então vale mais a pena comprar o Duke of Tones, fica aí como dica para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente falou bastante de pedais e eu adorei fazer esse vídeo. Gostou? Posso trazer mais vídeos assim para vocês, posso fazer vídeo assim de guitarra, posso fazer vídeo assim de amplificadores, posso fazer vídeo assim com guitarristas. Olha aí, deixa nos comentários o que você acha da ideia e eu posso trazer mais vídeos desse tipo aqui para vocês, inclusive trazendo informações relevantes e interessantes que podem ajudar vocês aí a tomarem a decisão, né, de comprar um equipamento ou decidir em como você vai utilizar o seu pedal, o amplificador, ou guitarra, enfim, dependendo do que eu estiver falando no vídeo. Gostou? Deixa aí nos comentários, senta o dedo nesse like, eu vou deixar para você esses dois vídeos, mais esses outros dois vídeos aqui. Escolhe um deles para você assistir e eu vejo você quinta-feira no próximo vídeo. Valeu!